Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês acharam do primeiro dia do seminário de gestão de serviços jurídicos e notariais? Vocês gostaram? Bom, hoje, dando continuidade a esse papo, nós teremos a nossa querida professora Tatiana Rodrigues, que é especialista em controladoria jurídica. Ela vai contar sobre a profissão, vai falar sobre áreas de atuação, a gente vai bater um papo muito legal. E na sequência, esse aqui que vos fala vai ter a oportunidade de palestrar também. Eu vou falar para vocês a respeito de contratos e a respeito da mediação e da arbitragem. Hoje está imperdível. Fique aí e confira só. Vamos lá? Obrigada, Júnior, pelo convite. Estou muito honrada. Como todo mundo já sabe, eu sou apaixonada pelo curso, né? Adoro os meus alunos, adoro todo mundo que assiste. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês. Gosto demais de conversar sobre os nossos temas e estou muito feliz com o crescimento da nossa área, da nossa carreira, com o desenvolvimento de todos os nossos alunos. Chego a ficar emocionada quando eu vejo todo mundo crescendo, se desenvolvendo, principalmente dentro de tudo que a gente passou nos últimos tempos, né, nos últimos anos, como isso foi um pontapé para a nossa transformação digital, para as nossas carreiras, e de alguma forma posicionou alguns profissionais, consolidou algumas carreiras. Quem estava em dúvida agora realmente entendeu sua vocação, e eu estou muito feliz em estar aqui nesse seminário nacional. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, um trabalho tão sério. Estou muito feliz de estar do teu lado, estar do lado das pessoas sérias que estão com você aqui no canal, nesse seminário também, fazendo parte aqui dos seus convidados. Obrigada. A alegria é toda nossa, professora. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar muita gente aqui hoje. E eu gostaria de pedir para você que você fizesse um breve resumo sobre o que é a controladoria jurídica e qual é a importância do gestor jurídico notarial para deter esse conhecimento, para dominar a controladoria jurídica. Bom, vamos lá. Primeiro que muitas pessoas falam de vários nomes, né, Júnior? Então, assim, quem é meu aluno, quem já me conhece, sabe que eu gosto de trabalhar com a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Então, independente se você vai chamar de controladoria jurídica, de legal operation, né, legal ops, o importante é a gente entender o posicionamento desses serviços jurídicos, gente, a divisão, né? Então a gente é algo que às vezes a gente até diverge, né, nos nossos entendimentos. Então a gente não vai, a gente sabe muito bem as nossas prerrogativas, a prerrogativa do advogado, a prerrogativa do gestor. Então, isso que é muito importante, a gente está ali para gerir aqueles serviços, tá? Então, a gente precisa saber das rotinas, dos nossos indicadores. Professora, do que você está falando, gente? A gente tem que saber dos nossos relatórios. Então, você gerir um departamento jurídico, um cartório, um escritório, pode parecer algo que qualquer pessoa faz, mas você precisa estudar, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa desenhar aquele nosso organograma, saber das rotinas, saber exatamente as funções de cada um. Então, dentro de uma controladoria jurídica, a gente tem que saber quais são as rotinas, Júnior, o que aquela pessoa vai fazer, entender o mercado, né, como eu vou falar para vocês aqui. Então, parece algo muito distante, mas quem estuda, quem está por dentro dessa carreira, quem é meu aluno, quem é teu colega de profissão, ele sabe muito bem o que ele deve fazer, ele sabe muito bem o que ele pode fazer, como o mercado está carente ainda desses gestores, tá? Então, principalmente, eu vou dar algumas dicas aqui de como a gente se posicionar nesse mercado e o que a gente procurar. Então, você pode trabalhar em vários lugares, tá? Em vários lugares, e você tem que saber as suas prerrogativas. E eu sempre trago aquele paralelo é, de um gestor, de um gestor da saúde.
tá? Com um médico. Então, existe um médico que vai fazer atendimento e vai fazer cirurgia, por exemplo. E existe um advogado que vai fazer audiência, vai fazer um atendimento, né, técnico, e vai fazer uma petição técnica, um agravo de instrumento, um recurso especial, um recurso extraordinário, e vai fazer uma audiência, uma sustentação oral. Essas são as prerrogativas do advogado. As demais atividades, né, um protocolo, as guias, os relatórios, as publicações, o tratamento de publicação, todas as outras atividades, né, contratação de correspondentes, cargas, cópias, downloads, toda a parte tecnológica, tudo isso, a gestão daquela equipe de controladoria, toda a parte de correspondência, toda aquela logística, tudo isso é da controladoria jurídica. Então, são mais de 1000 atividades que você pode fazer. Então, não existe algo que a gente possa pensar assim: nossa, não tem trabalho. Não, tem muito trabalho, graças a Deus tem muito trabalho, está crescendo cada vez mais, e você precisa trabalhar de uma forma correta, de uma forma ética, e é algo que os escritórios, os cartórios, os departamentos jurídicos estão muito carentes, Júnior. Você deve saber disso, quem está nos assistindo sabe disso. A gente precisa, todo sócio, todo advogado quer chegar na sua mesa, no seu escritório, e ter tudo pronto. Ter tudo dentro de um software, saber quais são os prazos do dia, quais são as audiências do dia, quais atendimentos, ter os seus relatórios internos, quantas ações entraram, quantas encerraram, aquelas perguntas que eu sempre falo ali, para a gente começar a ter uma visão do nosso escritório. Então, é basicamente isso. É muita coisa, né? São, como eu falei, 1000 atividades, mas é para a gente ter essa visão macro, para a gente saber que tem muita coisa para a gente fazer, que não precisa ter receio, não precisa ter medo de, olha, eu não vou ter trabalho, ou eu vou brigar com prerrogativas. Não, a gente sabe o que a gente tem que fazer. O mercado é uma carreira linda, o mercado está carente, tem muito espaço, se você trabalhar de uma forma correta, técnica, ética, tem muito trabalho. Eu sou consultora de escritórios de advocacia e de departamentos jurídicos há muitos anos. E eu acabo fazendo muita contratação, sabe, Júnior? Porque o controller, que é aquele gestor da controladoria jurídica, ele tem características muito específicas. Então, eu analiso muitos currículos, eu acabo fazendo muito pessoalmente mesmo, a análise daqueles currículos, né, a triagem, anúncio da vaga, análise dos currículos. Então, eu vejo que o mercado ainda está muito, muito carente, sabe? A gente ainda precisa desses profissionais. Então, eu estou te dizendo isso não é porque eu acho, é porque eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo as pessoas não sabem fazer seus currículos, escrever seus currículos, elas não sabem a importância do dia a dia, das rotinas. Então, eu estou ali no meio. O escritório precisa, se eu olhar aqui, ó, eu tenho 10 sócios falando, e daí, Tatiana, aquele currículo você conseguiu? Ah, você consegue encontrar um controller para mim? Você consegue uma pessoa assim? Ah, fulano vai mudar de cidade, Beltrano vai sair, vai para outro escritório, preciso de um profissional assim. Então, a gente precisa daquele profissional. Do outro lado, tem um monte de gente que precisa de emprego e as pessoas não estão se encontrando. O que está faltando? Está faltando os profissionais, os estudantes, que está muito difícil encontrar estagiário também, eles aprenderem a importância daquilo que a gente está ensinando. E eu sei que nas minhas aulas eu sou muito didática, muito técnica e eu sou muito clara, então presta muita atenção nisso. Sim, professora. Escreve no seu currículo o que você faz, a importância daquilo. Se eu estou falando que o escritório precisa de um relatório, não é brincadeira, Professora, é né? para enfatizar, pelo que eu compreendo, é enfatizar a gestão. Exatamente. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui para gestores jurídicos e notariais, então o pessoal precisa compreender que vocês não são auxiliares jurídicos, vocês não são. Vocês podem até ser lá na carteira assinada, né? Entre aspas, assistente jurídico, auxiliar jurídico, mas você é um gestor.
Essa é a razão de ser da sua profissão. É isso. Você é um gestor. Você tem que bater nessa tecla. Isso vai até ajudar na hora que você for participar de uma entrevista. O advogado perguntar: o que que você faz? Eu entendo aí de direito. Não, mas eu prefiro, então, contratar um bacharel em direito que ficou 5 anos na faculdade do que contratar uma pessoa que ficou 2 anos na faculdade. Vocês estão compreendendo? Essa é a verdade, vocês sabem disso. Eu falo disso reiteradamente nos vídeos. Agora, se você falar, eu sou um gestor, eu faço administração, eu conheço atividades administrativas e cartoriais, esse é o diferencial nosso. É esse ponto que a professora bate, que eu acho que vocês também têm que internalizar isso para vocês e levar para a vida, né, professora? Exatamente. Aí você falou um ponto que eu vou até tomar liberdade aqui, para quem é visual como eu, vou até dividir aqui. Aí você falou, Júnior, algo que eu quero que as pessoas entendam, que é exatamente isso. Quando eu divido a tela aqui, não consigo te enxergar, mas vamos lá. Que é aqui, ó, esse terceiro item, terceiro e quarto item. Parecem coisas muito simples, tá? Não sei se você está enxergando aí. A visão macro e o perfil executor. O Júnior acabou de falar que é para você falar isso numa entrevista. Eu sou gestor. Significa o quê? Você vai chegar para um sócio que está cheio de problema, que precisa fazer 10 petições hoje, tem 5 pessoas atendendo ele lá, aguardando ele para ser atendido, e ele tem muita coisa para resolver. Ele precisa de alguém para dividir aquele rojão. E você chega ali para a entrevista e ele vê em você uma pessoa que ele vai ter que ensinar, que ele vai ter que pegar na mão. Ele não vai te contratar. Agora, se você fala assim, eu sou um gestor, me dá aqui o rojão que eu resolvo. É isso. É só isso. Você tem que ter esse perfil executor, responsabilidade, organização, saber trabalhar em equipe, essa visão macro, perfil hands-on. Você vai entregar na mão da pessoa e vai virar as costas para fazer a tua petição, fazer as tuas coisas. É isso que um sócio quer. O gestor, ele tem que estar um passo à frente. E para isso, ele tem que estar aberto a mudanças. Existem muitas pesquisas, sabe, Júnior, muitas pesquisas que falam que os profissionais do futuro são aqueles que estão mais preparados para trabalhar com as mudanças, que não vão sofrer tanto com as mudanças. Então, assim, a gente tem visto, a gente sofreu, né, questões sanitárias recentemente, mas essas questões elas têm vindo ao longo do tempo. A gente teve quantas questões sanitárias ao longo dos séculos? A pandemia em si, ela forçou a digitalização dos processos, né? A digitalização não só dos processos de documentos, mas como as audiências e tudo mais, né? Foi tudo para a internet. Então, imagina só quem não tinha essa facilidade para mudança, quanto que sofreu, né? Fechou o seu escritório. Então, essa capacidade de transformação, de modificação, é o que vai fazer o profissional do futuro. É exatamente isso. Então, assim, quanto menos ele sofrer, né, quanto menos ele tiver dificuldade, mais ele vai se dar bem, mais ele vai ter um lugar ao sol. Então, assim, teve uma pandemia, ou a gente vê ao longo do tempo, a gente teve já processo eletrônico. Então, a gente teve há 15, 20 anos atrás, início de processo eletrônico. É uma grande modificação. Muitos escritórios fecharam. Às vezes eram 2, 3 advogados mais velhos. Fecharam, se aposentaram, acabou. Não tinham filhos advogados, acabou, fechou. A gente teve aí quantas coisas ao longo do tempo que inviabilizaram os negócios jurídicos. Sim. E quem estava apto a mudanças, e tudo isso, as próprias matérias, elas são pendulares. A gente sabe, por exemplo, quantas áreas novas estão surgindo, e cada vez mais, a gente tem aí agora direito digital, direito aeronáutico, direito da saúde, que está crescendo muito, direito previdenciário, que está vindo com força total. LGPD, né?
LGPD, tudo isso é uma transformação digital, e isso não é algo do direito, é algo da sociedade, é isso que a gente tem que entender, que não é uma coisa fechada, exclusiva de advogados, é da sociedade. A sociedade vai se modificando e as carreiras vão se modificando também. Então, o gestor de serviços jurídicos, ele tem que estar pronto para isso. Ele tem que estar apto para isso. Ele vai conversar com o sócio numa entrevista e vai falar, sim, eu sei cadastrar as ações, tirar relatório num software, eu sei fazer protocolo no ProJude, no escritório digital, no ESAGE, no EPROC. E eu faço várias entrevistas e a pessoa fala que sabe fazer tudo isso. Daí chega para fazer a entrevista, vai mexer no planilha de Excel, não sabe. Ela chega para fazer entrevista, vai fazer, entrega um token para ela lá, entrega um token para ela, fazer um protocolo no ProJude, ela não sabe. Então não adianta, gente, você tem que saber fazer, tem que saber fazer. Esse é o diferencial, né? É o Tem muitos diferencial. alunos que estão nos assistindo aqui também, que estão se graduando em cursos que não oferecem a grade de gestão. Infelizmente, ocorre isso, né? Algumas faculdades não oferecem essa grade. O que você sugere a eles para conseguir, como é que eu posso dizer, sanar essa falta das atividades de gestão que eles vão precisar, sim, se quiser exercer a profissão? Ai, Júnior, por que você não pergunta para um outro professor? Perguntar para mim, que sou super sincera. Não pergunta para mim. Pode falar Pergunta. diretamente, tem que falar. Eu sou super sinceriane, meu Deus do céu. Transfere, pede transferência para uma instituição séria, entendeu? Pede transferência. Você pede transferência para uma instituição séria. Porque, principalmente porque essas instituições que não têm gestão, não têm controladoria jurídica também. Então, não adianta nada se fazer o curso, né, de gestão e serviços notariais. Então, você vai fazer um curso, você vai ficar frustrado, você vai terminar, não vai saber fazer nada. E não adianta, gente. Você tem que gerir um negócio jurídico. O que um negócio jurídico faz, gente? O escritório, o que ele faz? Eu tenho que saber gerir aquelas pessoas, gerir aquela equipe. Hoje, por exemplo, eu atendo um escritório do sul do país, um escritório de médio porte, um escritório boutique. E eles são 4 sócios, tá? A professora sempre dá exemplos e é super sincera e sempre vai passando passo a passo, não tem jeito. Bom que meus alunos gostam. Então, gente, eles são 4 sócios. Um é um doutrinador, o outro é de direito administrativo, direito público, um outro é professor de direito penal, o outro é advogado e contador, e outra é uma jovem advogada que está começando a trabalhar gestão de pessoas. E eles não entendiam de gestão. E agora a gente está trabalhando isso na consultoria. Eu fechei produção, que é a área que eu faço, de controladoria e marketing, mas eu estou fazendo tudo com eles. Então, a gente fez todas as contratações, eu com essa advogada sócia. Então, a gente aprendeu, desenhou aquele organograma, a gente fez contratação da secretária, contratação de um novo advogado, de um estagiário técnico para fazer as petições técnicas, o estagiário para a controladoria. Então, quem são aquelas pessoas, como que eles vão ser contratados, quais são as rotinas, tudo isso a gente tem que saber, gente, é RH dentro de uma organização jurídica, dentro de um escritório, é um gestor que tem que trabalhar isso. Então, eu trabalhei com essa sócia a liderança, como fazer a integração, como a secretária tem que se portar, como que ela tem que se vestir, como que ela tem que se apresentar. A gente tem reunião toda sexta-feira, a gente aprendeu a fazer reunião, a gente aprendeu a fazer o marketing do escritório comercial, como é que são as propostas, como é que são os contratos de honorários, toda a parte financeira, a comunicação do financeiro com a contabilidade. Então, isso é gestão do escritório. Se a tua graduação não te ensina a fazer isso, tranca ela e vai para outra instituição. Você está perdendo tempo e dinheiro, gente. Está perdendo tempo e dinheiro. Se não tem controladoria jurídica, se ela não vai falar de publicação, de fluxo de trabalho, de tecnologia, de software, como cadastrar num software, você está perdendo tempo e dinheiro, gente. Então, não perde tempo e dinheiro, né, Júnior? A professora falou a verdade.
é bom a gente estar tendo esse papo e agradecer mais uma vez a você que está assistindo, né, que está aqui no nosso clube de membros, aqui do Portal Paralegal, e está assistindo, você está tendo contato com conteúdo que não vai ser divulgado publicamente lá no canal. Isso aqui é exclusivo para membros. Vocês estão ouvindo o que uma especialista na área está falando, que tem contato com o escritório de advocacia, que sabe de fato como pensa a cabeça de um advogado e o que eles necessitam lá dentro. Então não adianta você pensar que vai sair da faculdade só conhecendo direito, que vai ser fácil entrar no meio. Não vai, não. Não vai ser fácil. Então, reiteradamente, a gente volta a falar: controladoria, gestão jurídica, conhecimento de administração, para quem quer atuar nessa profissão, precisa de ter. Né? Então, professora, se eu não me engano, você trouxe um slide, você quer apresentar, fazer uma apresentação para a gente? Então, vamos lá rapidinho, pessoal. Vamos lá. Então, para a gente voltar aqui. Então, eu acho que se vocês terem estas aptidões, primeiro entender o mercado, como eu falei. Entender o mercado, estar aberto a mudanças. O que é entender o mercado? A gente se frustra porque a gente tem expectativas, né? A gente só se frustra quando a gente tem expectativas. E a gente pode ter expectativas erradas. Então, a gente acha que a gente vai ser, por exemplo, a Tatiana. Tatiana é advogada. Então a gente acha que a gente vai ser advogado e vai ganhar milhões, vai trabalhar com tributária, vai abrir um escritório, vai ganhar milhões. A minha vocação não é essa, meu propósito não é esse. Meu propósito é fazer consultoria, implantar controladoria. E eu sou muito feliz com isso. E eu vou ter meu sucesso e acabou. Se eu tivesse aquela expectativa, eu ia estar frustrada. E hoje estou muito feliz porque o meu propósito é esse: ajudar escritórios de advocacia, dar aula para os meus queridos alunos aqui da graduação, estar aqui com vocês nesses canais. Esse é meu propósito. Então, quando a gente não tem falsas expectativas, a gente consegue estar aberto a mudanças e conhecer melhor esse mercado, entender o mercado. Porque o mercado jurídico, ele está em constante transformação e ele vai mudar muito mais nos próximos 2, 3 anos. E vocês têm que entender isso. Vocês têm que internalizar isso e não sofrer. Porque a advocacia comum, como a tua avó, os teus pais, gostariam que você atuasse dentro de uma banca como gestor, essa advocacia, talvez ela não exista, essa advocacia romântica. Talvez ela não exista. Talvez os teus pais não entendam que você vai ter que trabalhar no home office. Eles não entendam que talvez você ganhe muito dinheiro sendo um gestor, trabalhando no home office, com 2, 3 telas, trabalhando com 2, 3 softwares, fazendo 5, 6 reuniões, trabalhando com Excel, com os teus dashboards, e você tem muito sucesso, ganha muito bem, obrigada. E você tem que se realizar entendendo esse mercado que é tão grande, que muitas vezes ele não tem mais fronteiras, tá? Então você tem que entender isso, e tudo bem. Então, estar aberto a mudanças, capacidade de ouvir, isso é um exercício diário, gente, diário, 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 diário. Então, ouvir o que o sócio quer. Uma das pesquisas, né, eu sou advogada, então eu posso falar, uma das pesquisas que a gente escuta é que o advogado, o cliente, né, fala que o advogado ele não escuta. Então, não seja contaminado por isso também, porque o advogado, ele vai atender, às vezes, uma pessoa física que vai falar da aposentadoria, ele vai contar e ele acha que é a mesma história. Mas, às vezes, tem um detalhe lá que é importante, e é muito importante a gente ouvir. Então, escute o sócio, escute o gestor superior a você, escute a sua equipe, escute, né? Existem vários, e isso tudo tem a ver mesmo também com o legal design. Então, às vezes, tem uma solução que você precisa tomar dentro de uma banca a respeito de audiências, né? Às vezes tem que contratar uma ferramenta mais barata, de diligência, e ninguém escuta a pessoa que vai fazer as audiências, fazem reuniões com os sócios, com os gestores, e a pessoa que está lá na ponta não é ouvida. Então, a gente tem que ter capacidade de ouvir todo mundo, de uma forma multidisciplinar.
ter essa visão macro, como eu falei. Quem for gestor e não tiver visão macro pode desistir. Você tem que entender que o escritório é composto pelo front desk, pela recepção, pelo RH, pelo comercial, pelo marketing. Tem toda a parte da produção técnica. Temos a controladoria e um departamento jurídico, tem todas as áreas também. Então, a gente tem que ter essa visão macro. Tem o mercado, aí a gente tem que ver quem são esses atores todos do mundo jurídico, né? O judiciário. Se você trabalha só com consultivo, então quem são esses clientes que vão ler os pareceres, que a gente vai atender? Então tem que ter essa visão macro. Não pode trabalhar só na tua salinha, na tua caixinha. Tem que ter um perfil executor. E daí é uma dicotomia, né, gente? Porque, peraí, se eu trabalho na gestão, eu sou um gestor, eu sou um gerente, tem que ter perfil executor? Tem. Porque se eles te passam um relatório para você fazer, você tem que entregar. Mesmo sendo um relatório gerencial, você tem que entregar. Você não pode procrastinar, você tem que saber fazer. Então, você tem que. Missão dada é missão cumprida, gente. Mesmo sendo um gestor, tá? Responsabilidade, então, é aquele perfil hands-on. Se é entregue para você, a responsabilidade é sua, você tem que entregar. Organização. Organização eu acho que é a base de uma controladoria jurídica. Só com organização a gente consegue emitir relatório, e quem não tiver um perfil organizado, ele não pode trabalhar em uma controladoria jurídica. Se ele não tiver isso, toque de organização, ele não pode trabalhar numa controladoria jurídica. Então, você vai fazer outra coisa, tá? Um perfil tecnológico também, tá? Tatiana, eu odeio tecnologia. Então, vai ficar muito difícil para você também, pessoal. Então, já comece a trabalhar isso, leve isso para terapia, porque agora é tech. E principalmente a controladoria jurídica é tecnológica. Não existe mais processo físico. Eu queria tanto trabalhar daquela forma que a minha avó sonhava, romântica, com processo físico. Não existe mais isso. Então, você vai ter que fazer outra coisa, mas não vai trabalhar no mundo jurídico que a gente tem hoje e o mundo jurídico do futuro. É tecnológico, sim. É com software, ainda tem um pouco de planilha, mas é com aplicativo, sem papel. Então, isso você tem que internalizar. Da mesma forma que a gente trabalha hoje com o nosso escritório, é isso daqui. Então, o teu escritório é isso daqui. O escritório do advogado é isso daqui. Muitas vezes, o teu contato com o escritório vai ser no teu home office aqui. Tem muitos controllers hoje que fazem home office e tá aqui, tá? Eu tenho clientes que... Tem um cliente, por exemplo, que ele tem um escritório, ele mora na fazenda, em Itumbiara, interior de Goiás, e o controller está em Goiânia, a advogada trabalhista está em Curitiba, o advogado tributarista está em São Paulo. Cada advogado dele, ele é empresarial, cada advogado dele está num lugar do país, e o controller está em Goiânia. E ele, quando precisa atender o cliente dele, ele liga lá na fazenda as coisas dele, faz reunião, ou vai até a empresa do cliente dele, e ele faz o atendimento. Mas o escritório dele é todo web, é todo tech, é todo virtual. E ele ganha muito dinheiro. E ele escolheu isso. Ele já teve escritório físico, hoje ele não tem mais. E ele está muito bem, obrigada. Significa o quê? Que ele não tem sucesso. Não, ele tem sucesso. E assim, hoje, são muitos escritórios. E cada vez mais. E tudo bem. Tá Perfeito. certo? Tá errado? Não, é um modelo. É um modelo que a gente tem. É um modelo híbrido. Ontem eu estava falando com uma controller, ela vai uma vez por semana Liberdade, no você não escritório. imagina. Oi? Para mim, isso é liberdade. Poder Sim. trabalhar de dentro da sua casa, poder, né, o home office. Nossa, isso para mim é, é maravilhoso. Principalmente quando você traz o seu projeto para a internet, a gente está falando
de alcançar clientes em todo lugar do planeta. Você está estendendo, né, a sua rede para o planeta inteiro. Você não está só limitado ali ao fluxo daquela rua, né, que as pessoas passam, olhar a placa, aqui tem um escritório e tal coisa, tá legal, um dia eu volto aqui. Você não está limitado ali. Você abriu o horizonte. Então, eu acho Exatamente. sensacional. Exatamente, exatamente. Então, você pode trabalhar para o mundo todo, né? E uma outra característica que eu coloquei ali é trabalhar em equipe. Então, você tem que trabalhar em equipe. Como eu falei, essa equipe aí multidisciplinar do país todo, eles têm que trabalhar, cada um tem suas características, tem seus horários. A advogada trabalhista dele, que é excelente, ela tem filhos gêmeos pequenos, então ela faz excelentes petições trabalhistas, mas ela tem o horário dela, e todo mundo sabe disso, e tudo bem, e não tem problema. Todo mundo sabe que ela tem 2 crianças pequenas, e isso não é feio, né? Como tinha um preconceito antigamente, não, eles sabem que o escritório é web, e é dessa forma, e tá tudo bem, e tudo bem. Então, essa é a advocacia de hoje, e é assim que funciona, e a gente se respeita, e não tem problema. Então, a gente tem que internalizar isso, trabalhar em equipe, trabalhar de uma forma ética, correta, entender, um ajudar o outro, sabe? Então, eu acho que essa é a melhor coisa. E, então, assim, é lógico que eu trago muitas quebras de paradigma, né, Júnior? Mas se alguém fica triste de entender que mudou, gente, mudou. Eu não posso mentir para vocês. É assim, eu sou advogada, joguei muitos anos, estou com os clientes, sou professora, estou com as empresas de tecnologia, então é assim hoje, eu não posso mentir para vocês que estão aqui nesse nosso congresso, então eu não posso falar para vocês que é diferente, eu tenho que falar a verdade, eu tenho um compromisso com a verdade. Então eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, Júnior, sei que você me dá bastante liberdade. Então, para Claro. provar tudo isso que eu falei para vocês, e como eu sempre trago bônus assim, para o meu público, eu vou mostrar algo para vocês, para quem fala, ai, professora, ai, Tatiana, mas como que a gente visualiza isso tudo? Como que a gente consegue colocar isso na prática? Eu me formei agora, ou eu queria entender isso melhor. Que legal esse projeto de cada um num lugar. Mostra um pouco mais disso para a gente, de todas essas prerrogativas. Traz uma solução para a gente ver. Eu vou mostrar um aplicativo para vocês terem uma ideia, tá? Que ele seria, já que você me dá liberdade, o Júnior sempre me dá liberdade aqui, ele seria como se fosse, já que a gente está falando de controladoria jurídica, de correspondente, de diligências, como se fosse um Uber de diligências. Você acredita? Ele funciona da seguinte forma, vou abrir aqui para você ver. Deixa eu abrir aqui. Opa. Vamos abrir aqui uma janela. Uhum. Vamos ver. Foi? Foi. Então, ele funciona como um Uber ou como um iFood de diligências. Ó, então aqui, ó, você, por exemplo, que é nosso colega, seja um diligente. Você é um profissional ou um estudante, né, um gestor em serviços jurídicos. E como é que eu faço, Tatiana, para entrar no mercado, para começar a trabalhar? Você pode se cadastrar, por exemplo, isso é uma prova aqui, ó. Se cadastrar, por exemplo, num aplicativo como esse. E é claro, gente, essa plataforma, que esse site, o escritório, o departamento jurídico, quem precisar contratar, né, para uma audiência, para cópia, carga, qualquer tipo de diligência, despacho, ele vai entrar aqui e vai se cadastrar e vai contratar. Mas você que quer ser um Gratuitamente. Gratuito. gratuitamente, Olha só que maravilha, hein, pessoal? você se cadastra aqui, tá? Ó, e ele vai funcionar como com geolocalização. Então vai estar aqui, ó, um aplicativo na palma da sua mão, e aonde você estiver,
Então, Por assim, o exemplo, gestor jurídico está assistindo aqui, pode estar baixando esse aplicativo, cadastrando o currículo dele lá, e aí uma empresa da região pode precisar de serviços e contratá-lo de acordo com a localização dele. Se ele está em Brasília e a empresa precisa de um diligente em Brasília para resolver um problema, não importa se essa empresa é lá de São Paulo, é do Sul, ela vai contratar o rapaz que está em Brasília para fazer o serviço, é isso? O rapaz ou a moça? exatamente. Nossa, mas aí é bom demais, hein? Exatamente. Então, aqui, por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa cadastrada aqui. Deixa eu ver se tá. Então, eu tô em São Paulo. Eu tô lá no Brás. Saí de um compromisso, de uma reunião. Eu fui almoçar, liguei aqui como se fosse um Uber, tá? Liguei. Daí alguém precisa de uma cópia num tribunal de contas, que é ali perto. Eu vou lá e já tiro aquela cópia, meu caminho. Eu ligo, tem uma audiência para eu ser preposta, tem um despacho, preciso ir no PROCON, eu vou fazendo diligência, vou passando pelo meu caminho lá e vou fazendo. Então é isso aqui, gente, que eu estou falando. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Aí sim, hein? Eu acho que essa dica aí já valeu tudo. Com a palestra, essa dica no final aí, pessoal, eu acho que é isso, né? A dica foi dada, né, professora? Exatamente. E daí, falando em dica, para quem aqui, ó, para quem ainda não me segue, Júnior, lá no Instagram, tá? E para quem quiser falar comigo também, para outras coisas, me mandar e-mail, falar comigo no Instagram, que a gente tem muita gente do teu canal que fala comigo, tira dúvida, falar das Perfeito. aulas. Eu vou deixar o link, todos esses links na descrição do vídeo também, para quem Tá quiser bom. já clicar lá e vai direto lá. E Ah, o seu curso de controladoria está aberto, professora? Como que tá? ele não está aberto, mas agora eu vou abrir. Está aberto já. Agora está aberto. Então eu vou Então, fazer assim. beleza. Eu Vamos deixar o link também estou na abrindo descrição. já. Estou abrindo já, Beleza. especialmente para vocês. E com preço promocional também, né? Ai, meu Deus, esse Júnior pede tudo. O que que eu não faço para Mas, você? gente, mas é claro, tem que melhorar aí para o pessoal que é do clube de membros aqui, precisa ser algo sensacional. Pode cobrar Então, caro pro pessoal, não. Tem que ser preço legal aí. aberto e com preço promocional, então, para vocês. Tá bom? Beleza. Vou Curso lá deixar do o link na Hotmart, descrição. Controladoria Jurídica de 5 horas, que você pode acessar por 1 ano, com certificado. Obrigada por esse espaço, então, de lembrar do curso. Claro. O Júnior é melhor vendedor que eu. E é incrível, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada por esse curso, sou muito feliz por esse curso, gosto bastante, já transformou Eu muitas falei para você, carreiras. eu costumo gostar, eu gosto de vender o que eu conheço e o que eu sei que é bom, porque eu tive aula com você na Uninter e eu sei que é bom, eu sei que vale a pena. Então, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso da professora Tatiana, façam. Eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira de vocês, como ela já falou aqui reiteradamente, né, no vídeo, a importância de conhecer sobre a controladoria jurídica, saber o que um controle faz, qual é a necessidade de um controle dentro do escritório. Então, se você não tem controladoria jurídica na sua faculdade, o curso da professora, sem dúvida, é a melhor opção. Então, vamos deixar aqui o link na descrição para que vocês cliquem lá e, se vocês tiverem condições de fazer, façam, certo? Professora Tatiana, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu de verdade. É muito bom saber que a gente pode contar com você aqui no Portal Paralegal. Olha, eu acho que aqui é minha casa já, né? Eu já tenho cadeira cativa, já sento, já puxo uma cadeira, já tomo café, já me sinto em casa e eu amo esse público de paixão, faço qualquer coisa por vocês. Sou muito feliz, se eu consigo transformar uma vida, uma carreira aqui, eu já fico muito, 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 muito feliz. Eu sabe que eu estou com você até embaixo d'água. Esse teu trabalho, eu sou muito orgulhosa de fazer parte disso, fazer parte da carreira de cada um de vocês aí.
nem que seja um pouquinho, assim. Eu que agradeço Fez mesmo, no desde o coração. começo do canal, viu? Foi a sua entrevista no canal, como eu já falei para você, foi o divisor de águas. Depois que você veio para o canal, você deu aquela entrevista para a gente, o canal, ó, bum, de lá para cá foi só aumentando. Então, Que bom, gratidão gente. é eterna. Que bom, Obrigado, gente. professor. Bom, pessoal, chegou aqui a minha vez de palestrar. Estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui podendo falar um pouco mais sobre a área de contratos. Claro, não vamos aprofundar muito porque o assunto é muito gigante, né? É um assunto enorme, mas aqui eu darei para vocês o norte, tá? E vamos aqui também tocar em alguns assuntos polêmicos, mas não vou adiantar muita coisa agora não. Vamos lá? Vamos começar? Bom, muita gente me faz essa seguinte pergunta: por que é importante se especializar nessa área? Vamos compreender? Pessoal, um contrato é um documento fundamental no cotidiano do gestor jurídico e notarial. Seja em um cartório, escritório de advocacia, imobiliária, contabilidade ou locais correlatos, o contrato sempre fará parte da sua rotina. Em algum momento em sua carreira, você terá que elaborar, alterar ou analisar um contrato. É isso mesmo. O contrato é uma peça fundamental em qualquer local. Contrato nada mais é do que um acordo entre as partes, certo? No caso que a gente está falando aqui é o contrato em papel, aquele que a pessoa assina e tudo mais. Mas um contrato você faz a todo momento. Quando você vai numa padaria e você compra alguma coisa, você fez um contrato de compra e venda. Só claro, não assinou nenhum papel. Mas nesse caso aqui, para as nossas funções, para a gestão de atividades jurídicas e notariais, o contrato é peça fundamental, ele vai passar na sua mão. Por isso, é muito importante que você aprenda a respeito desse assunto. Olha, eu sei que em muitas graduações não aborda contrato, inclusive na minha. Eu me graduei, né, em gestão de serviços jurídicos, mas não tive introdução aos contratos. Porém, eu percebi logo no início que era necessário aprender sobre o assunto. E aí eu comprei livros e estudei bastante a respeito desse assunto e estou aqui agora para falar com vocês. E existe, claro, uma polêmica acerca desse assunto. Muita gente fala o seguinte: só advogados podem trabalhar com contratos? Vamos analisar a letra da lei e vamos desmistificar esse papo? Muita gente me manda essa mensagem: Júnior, nossa, mas você está falando de contrato, mas, poxa, o advogado aqui da minha cidade diz que só o advogado que pode mexer com contrato. A gente não pode trabalhar com contrato, que história é essa? Pessoal, vamos analisar a letra da lei, tá? Vamos desmistificar isso agora. Bom, vou ler aqui para vocês um trechinho. A OAB, ela entende que contratos são privativos dos advogados. Mas volta aqui para a tela. Olha aqui para mim. Se você perguntar para um eletricista quem que pode trocar um chuveiro, ele vai dizer que só um eletricista pode trocar um chuveiro. Se você perguntar para um engenheiro, por exemplo, quem que pode construir uma casa, ele vai dizer, ok, um pedreiro pode, porém ele precisa de um engenheiro para desenhar a planta, para fazer tudo certo, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, não é bem assim que funciona. Tá? A OAB é óbvio, é um órgão de classe, ela tem que defender os advogados, ela tem que falar que apenas os advogados estão preparados para exercer essa atividade. Porém, se você observar a letra da lei, isso não é bem assim. Existem ressalvas e eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil expediu um parecer interno reconhecendo que somente os advogados são autorizados a analisar e a elaborar contratos. Contudo, não há nenhuma lei federal que corrobore essa afirmação, com exceção dos contratos de divórcio, inventário e estatuto social de sindicatos, associações e empresas de médio e grande porte. Os demais contratos típicos e atípicos, volta aqui para mim, pessoal. Contrato típico e atípico. Contrato típico, o que é um contrato típico? É aquele contrato que
tem previsto na lei, que está ali escrito ou no Código Civil ou em alguma lei correlata. Existe ali a menção daquela tipificação contratual. E contrato atípico é aquele contrato que ainda não tem legislação própria, que não tem algo falando a respeito. Um exemplo, contrato de holding, contrato de vesting, certo? Não existe ali tipificado na lei, não está escrito, porém são válidos, tá bom? Voltando aqui. Bom, existem contratos típicos e atípicos que existem em nosso ordenamento, não exigem o visto de um advogado para terem a validade e eficácia jurídica. Mas vamos continuar aqui, vamos entrar mais a fundo nisso aqui para que vocês consigam compreender, tá, o nosso ponto de raciocínio. Vamos lá? O que diz o Código Civil para quem pode ou não elaborar os contratos? Volta aqui para mim. Pessoal, o Código Civil é a legislação principal acerca dos contratos. Lá vai falar tudo a respeito de como funciona, quem pode fazer, quem não pode fazer, como que são as cláusulas, como ele deve ser montado, a função social dos contratos, a boa-fé objetiva. A gente vai encontrar tudo dentro do Código Civil. E olha só o que o Código Civil fala lá no artigo 421. Mas olha só, eu estou colocando aqui na tela, mas eu quero que vocês pausem esse vídeo, entra no Google, ou se você tiver aí o Código Civil na sua casa, você vai pegar o Código Civil e você vai abrir nesse artigo que eu tô falando, tá bom? Isso é para desmistificar. Não quero que vocês acreditem em mim. Não precisa acreditar em mim não, tá? Faça esse favor. Não acredite em mim. Faça o seguinte, pega, abre no artigo que eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês façam isso, tá bom? Vocês pausam o vídeo, enquanto eu vou falando aqui, vocês abrem lá e dá uma olhada. Eu quero que vocês leiam isso aqui junto comigo para que vocês não achem que eu estou aqui querendo enganar vocês ou falar a respeito do contrato aqui porque é minha área, puxar sardinha. Não é isso, eu quero que vocês façam isso, tá bom? Vamos ler junto? Então, olha só, o artigo 421-A diz o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, número 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Bom, pessoal, volta aqui, olha aqui para mim. Pronto, olha só. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais. Pronto. As partes negociantes decidem o que elas querem colocar ou não no contrato. Isso já diz que não há necessidade de nenhum terceiro ali para elaborar ou analisar um contrato. No caso, vamos falar um contrato de compra e venda, o comprador e o vendedor vai se juntar e vai montar o contrato da forma que ele quiser, da forma que eles acharem justo. Claro, isso não exclui o que está na lei a respeito dos contratos, tá? Da validade, da existência. Por isso é importante ter uma pessoa especialista no caso para poder auxiliar esses dois a construir um contrato válido e eficaz. Porém, todavia, entretanto, em momento algum aqui nessas cláusulas, eles exigem a presença de um advogado para validar isso daqui. Tá bom? Vamos continuar, vamos ler aqui. Número 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Olha só, percebam, né, que é a liberdade contratual, certo? É a função social dos contratos aqui sendo executada na prática. Claro, pessoal, isso aqui só é válido, um contrato só é válido se estiver dentro dos termos. Não adianta a pessoa criar cláusulas absurdas, né? Punições absurdas, se alguém furar, faltar com alguma coisa ali, com alguma promessa, receber uma punição desproporcional, isso não é válido. Mas a alocação de risco é definida pelas partes, as partes decidem. Elas podem muito bem também decidir quem pode elaborar esse contrato para elas, quem pode fazer esse contrato ou deixar de fazer. Não está nada disposto na lei a respeito desses contratos aqui que é necessário um advogado, com exceção daqueles que nós citamos e eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Calma que nós vamos chegar lá. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional
e limitada. Bom, pessoal, aqui no Código Civil, né, que é a legislação principal a respeito dos contratos, tá? Já fala logo aqui no seu artigo 421A que as partes são livres para criar o contrato, para elaborar o contrato da forma que elas acharem melhor. Isso já diz o seguinte, que não é obrigado. Se fosse obrigado, estaria disposto aqui que era necessário para ser válido o visto, né? Ou a análise ou a elaboração de um advogado, mas não tem, tá? Vocês sabem muito bem disso, vocês já devem ter visto no cotidiano de vocês aí, um corretor de imóveis fazendo contrato, um contador fazendo contrato, pessoal dentro da imobiliária fazendo contrato, o dono de um imóvel fazendo um contrato de compra e venda, ou um contrato de locação. Isso é comum, qualquer cidadão pode fazer um contrato, certo? Com exceção daqueles que a lei prevê especificamente que é necessário um advogado. E eu vou mostrar agora para vocês quais são esses contratos. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui na tela para vocês, esses são os contratos privativos da advocacia. Esses contratos, nem eu, nem você, que se for gestor jurídico notarial, estiver assistindo, nós não podemos elaborar. A gente não pode elaborar esse tipo de contrato. A gente até pode elaborar, porém é necessário um visto de um advogado. O carimbo, a assinatura dele, o número da OAB, tá bom? Inclusive tem muitos colegas que me relatam que trabalham junto com o advogado, por exemplo, no caso do inventário, eles elaboram o inventário e aí depois o advogado vai lá, revisa, assina, bate o carimbo e tá tudo certo. Porém, nós não temos autonomia para trabalhar nessas peças de forma autônoma, sozinho. A gente precisa de uma parceria com o advogado, tá? Esses aqui são os contratos que estão dispostos na lei e tá lá mencionando que é necessário a assinatura de um advogado. Como eu falei para vocês, vocês vão pausar esse vídeo aqui, vai congelar essa tela, vai olhar aqui o artigo, o parágrafo e o código, a legislação, você vai entrar no Google ou vai pegar aí o seu código de processo civil, que você tiver aí, seu vademecum, você vai pegar e vai olhar, vai ir lá e consultar isso daqui para que vocês consigam comparar, tá bom? Eu quero que vocês façam isso. Isso aí é o dever de casa de vocês, tá? Não acredita em mim, vai lá e olha, para que vocês consigam compreender o que eu estou dizendo aqui. Bom, o inventário, lá no artigo 610, parágrafo 2º do CPC, vai tratar sobre o inventário e vai falar sobre a menção, né, da obrigatoriedade de um advogado para poder assinar esse termo. Temos aqui o divórcio, que vai tratar ali na Lei 11.441, artigo 3º, parágrafo 2º, também vai falar a respeito da obrigatoriedade do advogado para ter validade nesse divórcio. E, por último, o contrato e estatuto social de pessoas jurídicas de médio e grande porte. Está previsto lá na Lei 8.906, né, que é a lei e o Estatuto dos Advogados, no artigo 1º, parágrafo 2º, e a Lei Complementar 123, que lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, lá nesse artigo eles vão dizer o seguinte, que não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o que está previsto, né, no artigo 1º da Lei dos Advogados. Porque lá nesse artigo 1º diz que todo contrato social de empresa é necessário um visto de um advogado, mas na verdade agora, para as microempresas e empresas de pequeno porte, não é mais necessário o visto de um advogado. Qualquer pessoa pode construir esse estatuto social, pode assinar, inclusive os contadores já fazem isso desde quando saiu essa lei, tá? Os contadores já estão fazendo isso aí, eles mesmos assinam, não há a obrigatoriedade de um advogado assinar, certo? Então, pessoal, para finalizar, para que vocês consigam compreender, o gestor jurídico e notarial pode elaborar contratos? Sim, nós podemos elaborar contratos, com exceção desses 3 que nós citamos aqui. Esses 3 nós não podemos. Os demais contratos nós podemos, mas tem uma ressalva. Olha bem aqui para mim. Você jamais, nunca na sua vida, vai elaborar um contrato, vai trabalhar como analista de contratos ou especialista de contratos se você não detiver o conhecimento necessário. Você nunca vai fazer isso, tá bom? Porque um contrato é uma peça muito séria. E para que você trabalhe com isso, você precisa compreender a teoria geral
por trás dos contratos. Você não pode elaborar uma peça e trabalhar com isso se você não entende qual é a legislação necessária que você precisa observar, você não conhece os princípios por trás do direito contratual, você não sabe qual é o diálogo das fontes, você não sabe como que funciona a resolução, você não sabe como que funciona a rescisão contratual, um contrato prévio, você não tem noção, você não sabe o que é isso, então como que você vai trabalhar com isso? Você não pode fazer isso, tá bom? Então, olha, para essa ocasião, para vocês que estão assistindo aqui o nosso primeiro seminário, eu vou disponibilizar o meu curso Descomplicando os Contratos com 50% de desconto, tá bom? Vou deixar aqui o link e o cupom de desconto aqui embaixo para vocês utilizarem. Quem tiver interesse em trabalhar nessa área, quiser aprender sobre a teoria geral dos contratos, lá nesse curso eu abordo isso e ainda ensino vocês a elaborar um contrato de prestação de serviço na prática. Vocês não vão encontrar isso em curso nenhum, é só eu que abordo isso e com uma linguagem fácil, descomplicada. Dessa mesma forma que eu trato aqui, eu sempre venho trazendo exemplos, tá, para simplificar o assunto. Porque eu sei que muitos de vocês não têm essa imersão no universo jurídico e têm dificuldade com essa linguagem. É exatamente por isso que eu criei esse curso. Eu também tive essa dificuldade, tá? E eu não encontrei nada que pudesse me ajudar. E aí eu tive que ir me esforçando mesmo até eu aprender e tudo mais. Mas eu quero facilitar isso para vocês. Então, 50% de desconto, vou deixar aqui embaixo o link se vocês quiserem estar adquirindo esse curso, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa palestra. Bom, qual é a melhor modalidade contratual para quem está começando no ramo? Vamos descobrir? Bom, pessoal, muita gente me pergunta isso nas mentorias que eu faço, né? Júnior, qual contrato que eu começo? O que é melhor para eu começar? Bom, pessoal, para quem está começando com os contratos, eu sempre sugiro que vocês trabalhem com os contratos imobiliários, que é a promessa de compra e venda, a locação por longos períodos, a locação por temporada, contrato de fiança e a notificação extrajudicial. Júnior, por que os contratos imobiliários são os melhores para começar? Pessoal, o mercado imobiliário no Brasil é muito forte, certo? Tem em todo lugar. E é uma forma muito bacana de você começar prestando serviços para imobiliárias, para advogados ou para pessoas físicas, donos aí de apartamentos, donos de casas e etc. Aí você fala, Júnior, mas como que eu vou chegar nesse pessoal? Como que eu consigo chegar nesses clientes? Como é que eu consigo vender? Calma, que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Mas os contratos imobiliários, eles são uma forma muito boa para você iniciar nesse ramo, pela alta demanda, certo? Sem dúvida você conhece alguém que é dono de uma casa, que aluga casa, aluga apartamento, né? Aluga loja comercial. E aí essas pessoas, normalmente, elas costumam fazer o contrato, ó, boca a boca, principalmente cidade do interior. A cidade do interior, normalmente, eles jamais fazem peça contratual. É tudo aqui, ó, no fio do bigode, né? Como o pessoal fala. É ali na lata, ó, você vai pagar tanto por mês, tal dia eu venho aqui e eu quero receber meu aluguel e você paga e pronto, tá tudo certo. Só que sabemos que na maioria das vezes isso dá problema e aí acaba aonde? No judiciário. Por quê? Porque não tinha um contrato, era só um contrato verbal e aí você fala, Júnior, contrato verbal não vale? Vale. Como eu já fiz em outros vídeos passados aqui, eu já falei, contrato verbal vale. O difícil é você provar o que foi dito. É por isso que dá litígio, por isso que vai para o juiz, que aí o juiz tem que decidir no caso. O juiz vai analisar, né, pelas testemunhas, vai ouvir uma parte, vai ouvir a outra, vai juntar ali as provas e vai decidir a respeito daquilo de acordo com a legislação vigente. Mas se tivesse tudo no contrato, muitas vezes mudaria de figura, tá? Então, é para essas pessoas que vocês podem estar oferecendo, explicando para elas a necessidade de ter um contrato, a necessidade de ter um fiador. E aí, por exemplo, se caso o inquilino fica devendo, né, o locador, você pode estar enviando uma notificação extrajudicial, você pode estar elaborando e enviando essa notificação extrajudicial para a pessoa que está devendo. Então você pode fazer toda essa parte gerencial para essas pessoas, tomar conta dos contratos delas, tá? Enviar a notificação, fazer a cobrança, fazer a mediação, e nós vamos tratar da mediação logo mais, tá?
A mediação vocês podem estar fazendo, por isso que é algo essencial ser mediador, aprender as técnicas da mediação, porque você, querendo ou não, como analista de contratos, como especialista nessa área, você vai ter contato com esse tipo de conflito. Alguém vai furar uma cláusula contratual, né, vai deixar de cumprir aquilo ali, vai dar um conflito e você vai entrar e vai tentar resolver com as suas técnicas. Por isso que é muito importante. Vocês estão entendendo que uma coisa vai puxando a outra, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, como conseguir clientes nessa área? Eu já falei um pouquinho aqui para vocês, mas antes disso, antes de chegar nessa pergunta aqui, na resposta dessa pergunta, para falar a verdade, a gente precisa analisar alguns pontos. Vamos lá? Bom, antes de procurar clientes, você precisa se perguntar. Vamos dar uma olhada? Pergunta para você mesmo. Eu realmente entendo de contratos? Eu domino a modalidade contratual que decidi trabalhar? Porque, como vocês sabem, existem dezenas, né, de modalidades, se não centenas de modalidades contratuais. E aí você quer trabalhar com uma delas. Por exemplo, vamos usar aqui a área imobiliária, que a gente já estava falando. Você vai trabalhar com essa modalidade contratual, mas você entende de direito imobiliário? Você vai precisar entender não só de direito contratual, como de direito imobiliário, tá? Então você precisa compreender isso aí. Bom, outra pergunta que você tem que se fazer. Tenho condições financeiras para investir em marketing e publicidade? Sim, pessoal. Se você está querendo lançar, isso aqui no caso dos autônomos, tá? Se você está querendo ser dono do seu próprio negócio, você precisa entender que para você começar um novo empreendimento, você tem que ter pelo menos algum investimento ali, algum dinheiro guardado, para você investir em marketing, publicidade, redes sociais, vai ter que pagar impulsionamento nas publicações, vai ter que pagar alguém para fazer seus flyers, seu marketing digital, por exemplo, fazer seu site, a não ser que você faça isso sozinho, mas ainda assim vai ter custos, você vai ter que pagar domínio do site, hospedagem. Se você quer profissionalizar nessa área, você vai ter que investir, você vai ter que gastar dinheiro. Então, você precisa se perguntar. Caso contrário, se você não tiver esse dinheiro, é muito difícil que você consiga sucesso. É muito complicado mesmo, tá? Não tô aqui para ficar inventando história para vocês, ficar mentindo. É difícil. E, normalmente, o retorno que você terá demora, não é instantâneo, não é algo fácil. Demora aí algo em torno de 1 ano a 2 anos para você começar a conseguir um retorno, fazer uma clientela e tudo mais. Então você tem que estar bem consciente de tudo isso antes de você querer procurar cliente, tá? Outra pergunta muito importante que você precisa fazer e você precisa olhar à sua volta. A minha cidade tem clientes para a modalidade contratual que eu escolhi? Isso mesmo. Talvez você está assistindo aqui, você mora numa cidade muito do interior, que é aquela cidade assim pequena, que tem poucas pessoas e as pessoas que já tem ali já tem tudo coisa fechada com o outro, né? É aquele comércio bem regional, aquelas pessoas que já tomam ali o poder da cidade, não tem mais espaço para um gestor jurídico, não dá para entrar mais uma imobiliária, porque já existe uma imobiliária na cidade que já toma conta de tudo, e você ali não tem espaço para poder abrir seu negócio, então você precisa se perguntar. Porém, todavia, entretanto, nesse caso aqui, se você morar numa cidade pequena e você tiver internet, você pode prestar serviço para outras cidades. Você tem internet, dá para você fazer isso. E eu vou explicar mais à frente como que você pode estar fazendo isso. Outra pergunta que você precisa fazer. Sou uma autoridade no assunto? Isso mesmo. Aí você diz, Júnior, mas eu quero começar a trabalhar, mas, poxa, eu preciso ser autoridade no assunto para conseguir cliente? Sim. No mínimo, você não precisa ser uma autoridade com milhões de seguidores, não. Mas você precisa, pelo menos, passar credibilidade e confiança no que você está tratando, no assunto que você está falando. Você acha mesmo que alguém vai fechar um contrato com você se você não passar confiança para ela? Se você não souber tirar as dúvidas dela? Se você não souber explicar como que você faz? Por que que é importante o seu trabalho? Por que que é importante você, um especialista, estar elaborando um contrato? Porque a maioria das pessoas acham que é só baixar um contrato na internet e está tudo certo, né? Com aquelas cláusulas prontas, horrorosas, coisa terrível mesmo.
né? Umas cláusulas terríveis que tem lá nos contratos, mal redigidas, né? E que cada caso é um caso. Aqueles contratos ali que baixam da internet é terrível. Então, assim, tem muita gente que acredita que é só fazer aquilo ali, ela mesmo preenche, bota tudo ali, tá tudo certo e acabou. Então, você tem que saber explicar isso, tá? Você tem que ter essa noção. E a autoridade no assunto é você saber falar. É você deter o conhecimento e saber ensinar, saber explicar. Assim você passa autoridade. Você não precisa ter milhões de seguidores para isso, não. Tá? É importante você falar nas suas redes sociais? Sim, você cria networking. As pessoas que te conhecem começam a perceber que você entende do assunto. Nós vamos falar disso agora. Bom, como conseguir clientes? Como eu falei para vocês, networking. O que é networking? Networking é rede de trabalho, rede de amigos. Você tem amigos, familiares, grupos sociais e religiosos que você faz parte aí na sua cidade. Você faz parte aí do Rotary, você faz parte da maçonaria, você faz parte de algum grupo religioso, uma sociedade de São Vicente de Paulo, por exemplo, você faz parte ali da Divina Misericórdia, ou de grupos evangélicos, ou de grupos espíritas, que seja a religião que você seguir. Esse é o networking. Isso é uma rede de contatos que você tem, tá? Você começa a criar. E aí, com isso, você começa a falar sobre o assunto, falar do que você trabalha, e essas pessoas começam a se interessar e começam a fechar negócio com você. Mas como eu falei para vocês anteriormente, você precisa passar autoridade. Se você não passar autoridade, ninguém vai fechar nada com você. Mas nada mesmo, tá? Então vamos lá. Contato direto com corretores de imóveis, despachantes, funcionários de cartórios, advogados e etc. Você pega ali seu cartãozinho, seu panfleto, tá? E vai presencialmente em imobiliárias, em escritórios de advocacia, em cartórios e conversa, explica, conta o que você faz, conta por que é importante, né, eles te contratarem. Por exemplo, o contador, o corretor de imóveis. O corretor de imóveis vai virar para você e falar assim, não, mas eu não preciso. Eu já faço meus contratos aqui, eu não preciso de outra pessoa para... Não vou terceirizar esse serviço, não, eu já faço tudo aqui. E aí, quando você tem autoridade e conhecimento no assunto, você fala assim, por gentileza, você me deixa dar uma olhadinha no seu contrato? No contrato padrão que você usa aqui? Posso dar uma olhada nele? Por gentileza. Vamos fazer um desafio aqui. Se o seu contrato tiver perfeito, eu levanto daqui, vou embora, não volto nunca mais. Agora, se o seu contrato não tiver dentro do parâmetro legal, e na maioria das vezes não está, tá, pessoal? Não está. Você vai ter uma conversa séria com ele. Aí você vai falar assim, tá vendo? Por que é importante ter alguém como eu aqui para você? E às vezes, se esse cara tem uma demanda muito grande, porque o corretor, ele tem que focar na venda, em fazer o contato com os clientes, intermediar. Ele não tem que focar exclusivamente em elaboração de contrato, mas cada caso é um caso. Às vezes ele pega uma casa que não está em boas condições, mas a pessoa que está interessada em comprar está ali consciente de que a casa não está em boas condições, porém é necessário fazer um contrato bem elaborado nesse caso, né? Vai que essa pessoa depois se arrepende, ela tem que estar consciente de que a casa não está em boas condições, ela tem que estar consciente disso, porque caso contrário ela pode muito bem comprar a casa e depois no futuro ela agir de má fé e dizer que o corretor vendeu uma casa toda bagunçada para ele e ele quer desfazer o negócio. E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo? Quando você conhece do assunto, conhece da realidade, você consegue criar isso na cabeça das pessoas. Você cria esse interesse. Você faz com que elas comecem a vislumbrar as situações e a pensar no futuro e realmente entender por que é importante fazer um bom contrato. Percebam isso. Bom, vamos lá. Sites como a OLX, a Workana, GetNinjas e Freelancer.com. Pessoal, nesses sites vocês vão encontrar clientes em potencial. Por exemplo, a OLX. Você abre a OLX, você vai lá na parte de imóveis, vocês vão perceber que tem imóveis para venda e imóveis para locação. Lá nesses imóveis, quando você clica nos anúncios, você vai ver lá se esse imóvel é de uma imobiliária ou se é de uma pessoa física, uma pessoa que tem uma casa e quer alugar. Se for de pessoa física, vai ter o contato dessa pessoa lá. E aí, você pode muito bem pegar seu telefone, ligar para essa pessoa e falar assim, olha só,
Eu vi o seu anúncio na OLX, eu sou gestor jurídico e notarial e eu sou especialista em contratos. Eu vi aqui que você está alugando uma casa. Eu queria saber, você tem um contrato? Você já tem um contrato próprio para fazer essa locação? A pessoa vai falar assim, eu tenho aqui um contrato que eu faço. Não, mas esse contrato, ele está observando as cláusulas, tudo certinho. Tá tudo, você tem certeza que esse contrato está legalmente, ele está correto? Porque eu faço análise e elaboração. E assim, eu não te cobro nada para olhar esse contrato. Isso para quem está começando, tá, pessoal? Para quem está começando. Tá? Eu não digo para vocês fazer isso gratuitamente, mas para quem está começando, às vezes é necessário você fazer esse tipo de permuta, esse tipo de negócio. Eu faço, posso dar uma olhada no seu contrato? Você pode estar enviando para mim, e aí eu vou dizer para você se ele está dentro das normas ou se não está. Claro, se o contrato do cara estiver dentro das normas, pessoal, você tem que ser honesto e justo e dar os parabéns para ele. Falar assim, seu contrato tá certinho, parabéns, tudo certo. Beleza? Agora, se não estiver dentro das normas, você vai explicar e vai falar para ele o que precisa melhorar e que você pode estar elaborando o contrato para ele, você pode estar fazendo a gestão desse contrato para ele. E se caso o inquilino dele vier a atrasar um aluguel, você pode estar fazendo a cobrança porque você detém conhecimentos necessários para isso, você pode estar fazendo a notificação extrajudicial, você pode estar mandando essa notificação para esse inquilino, você pode estar ligando para ele, fazendo a cobrança desse aluguel, mas claro, você vai cobrar seus valores, tá? Não tô pedindo pra você fazer isso de graça, você vai cobrar. Aí, se caso a pessoa interessar, aí você cobra seus valores, tá bom? Você vai cobrar o seu preço, de acordo com o que você acha justo, com o seu tempo de experiência, com o seu nível de formação e etc. Mas vocês estão começando a entender como que é para conseguir cliente? Não é fácil. Não é fácil. Então aqui a gente está brincando de exclusão aqui de temas, né, de ícones, como eu mostrei para vocês, como conseguir clientes. Primeiro networking, depois contato direto com corretores, depois sites como a OLX e etc. E aí vai. E aí você vai montando a sua carta de clientes, vai começando a construir a sua carreira. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, quais são as modalidades contratuais mais bem remuneradas? Que muita gente me pergunta, né? Agora a gente vai falar de dinheiro, vamos falar de grana, vamos lá? Pessoal, os valores podem variar de acordo com a modalidade, complexidade, risco e conhecimentos específicos, mas eu elenquei aqui algumas que são as modalidades contratuais mais bem remuneradas ao meu compreender, que é holding, tá? Contrato de vesting, o mútuo conversível, acordos empresariais, smart contracts na blockchain e NFTs. Muitos de vocês aí estão boiando, Júnior, o que é isso? Eu nunca ouvi falar desses contratos. Eu vou tentar explicar aqui um por um para vocês, tá? De forma bem breve, porque nós já estamos estourando aqui o tempo da nossa palestra. Vamos lá. A holding. Vocês já devem, talvez, ter ouvido falar em holding familiar. A holding familiar é algo que vem com o intuito de excluir o inventário. Vocês já sabem, né, o que é um inventário. Então, assim, a holding familiar, ela é um planejamento sucessório em vida, é uma empresa em que a pessoa, né, o dono da família, o patriarca, ele integraliza todos os seus bens dentro dessa empresa e aí ele vai dividindo para os seus herdeiros, vai colocando tudo ali certinho, é algo muito complexo, como eu falei para vocês aqui, né, cada contrato depende, o valor depende do seu nível de complexidade e a holding é um desses casos, ela é muito complexa, tá? E exige um conhecimento muito específico para você fazer, tá? Então, ela é muito bem remunerada. Temos aqui o contrato de vesting e de mútuo conversível. Esses dois contratos, eles são mais utilizados em startups. A gente usa esse termo startup, que é um termo que ficou muito conhecido, mas na verdade startup nada mais é do que uma empresa que está surgindo, uma empresa nova. Esse termo startup ficou conhecido porque era empresa de tecnologia, né, de software e tudo mais, eles usaram esse termo. Mas isso aqui pode ser utilizado em qualquer empreendimento, qualquer ideia de negócio, tá? E na maioria das vezes, pessoal, contratos empresariais são os contratos mais bem remunerados, tá? Mas claro, depende do negócio que você está fazendo, porque na maioria das vezes, olha, você pode cobrar para elaborar esse contrato, para gerenciá-lo, e também uma comissão por participação. Por exemplo, no caso de um mútuo conversível.
ou de um vesting. Você pode estar negociando ali uma parcela societária dessa empresa. Então, é algo muito bem remunerado. Você pode estar fazendo, trabalhando para eles, e aí no fim do período que vocês estabilizarem lá, você pode fazer parte da empresa e ganhar ativos. Depende da negociação que você fizer com a pessoa, tá? E na maioria das vezes também, como esses contratos são contratos com conhecimentos muito específicos, a hora de trabalho é muito cara, tá? Então é algo a se considerar. Como eu coloquei aqui também, acordos empresariais, você participar de acordos ali, qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de contrato nessa via empresarial, você pode estar ganhando uma boa grana, porque você pode estar cobrando uma porcentagem do acordo que estiver sendo fechado, tá? Então é uma ótima área. E temos aqui os smart contracts na blockchain e NFTs. Vocês vão saber mais a respeito disso aqui na palestra com o Nascimento, tá? O Rômulo Nascimento, que é a palestra de amanhã. Lá vocês vão entender como que funciona mais essa linha aqui dos contratos na blockchain, tá? E NFT. É algo que é sensacional, é o futuro, tá bom? Dos contratos, e é algo que estão pagando muito bem, para quem entende, para quem consegue elaborar, beleza? Bom, pessoal, falamos sobre contratos e agora eu vou falar para vocês sobre a mediação e a arbitragem. Vamos lá? O que é mediação e arbitragem extrajudicial? Vamos compreender? Vamos primeiro aqui pela mediação extrajudicial. A mediação é um método de resolução de conflitos onde o mediador, utilizando-se de técnicas específicas, ajuda as partes em conflito a encontrarem a solução para seus problemas sem a necessidade de acionar o judiciário. E o árbitro? Quem é o árbitro? Que é a arbitragem extrajudicial? É também um método de resolução de conflitos onde o árbitro, autorizado por ambas as partes, vai analisar, julgar e dar sentença do conflito. Sua sentença é irrevogável judicialmente. Para vocês terem noção de como é o poder do árbitro extrajudicial. A partir do momento que ele julga e ele dá a sentença, nenhum juiz pode revogar essa sentença, a não ser que exista indícios de irregularidades no processo. Aí sim essa sentença pode ser questionada, tá bom? Não havendo indícios, não havendo ali nenhum problema no processo, essa sentença é válida. Quem pode ser mediador e árbitro extrajudicial? Uma pergunta que muita gente me faz e existe muita dúvida a respeito disso. E agora nós vamos olhar aqui a letra da lei, tá bom? Para que vocês consigam compreender quem pode e quem não pode. Vamos lá? A Lei 13.140 trata sobre a mediação extrajudicial. Lá no artigo 9º da lei citada acima, diz que poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Olha só como esse artigo aqui é bem claro, tá? E eu quero que você pause o vídeo, abra a lei, vá nesse artigo e vá olhar. Não acredita em mim não, tá? Vai lá olhar. Vai você mesmo aí, pega e vai lá olhar. Não fica acreditando em mim não. Mas olha só como aqui eles falam que poderá funcionar como mediador qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes. Não exige, aqui não exige inscrição em conselho, não exige registro em lugar nenhum, não exige participação em associação ou sindicato e não exige formação nenhuma. Não exige nada disso, tá? Muitos vão querer te engambelar, falar para você que você precisa estar no registro, tem que entrar ali na associação para poder prestar. Mentira! A lei fala que não precisa. Agora, você acha que eu vou indicar para você trabalhar nessa área sem, no mínimo, deter o conhecimento? É óbvio que não, tá? Eu não sou irresponsável a esse ponto. Para você ser um mediador, você precisa entender do assunto, entender do processo, entender de como funciona, entender as técnicas. Caso contrário, como que você vai mediar? Você não vai mediar.
Não vai dar para mediar, não dá certo, tá bom? Então você precisa sim fazer um curso na área. Você precisa. Um curso profissionalizante. Não precisa, não exige nada. Não exige graduação, não exige pós-graduação. Exige que a pessoa seja capaz. Mas é claro, eu falo para vocês que quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você pode começar com um curso técnico, tá? Esse curso ali de 600 horas, por aí. E aí você também pode estar fazendo uma graduação. E você pode também estar fazendo pós-graduação nessa área. Se for a área do seu interesse. Quanto melhor for o seu currículo, maior será o seu cachê, né? Maior será a sua remuneração, mais respeito você terá, mais autoridade no assunto você também terá, tá bom? Então não sejamos aqui irresponsáveis, certo? Aqui na lei não cobra nada disso, só desmistificando, mas você precisa fazer sua parte. Bom, quem pode ser árbitro extrajudicial? Aqui na lei 9.307, lá no artigo 13, fala o seguinte: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Olha só, a mesma coisa praticamente que foi dito para o mediador, mas é aquela mesma máxima que eu falei para vocês. Você vai ser árbitro, você vai ser juiz de uma causa sem entender do processo? Sem entender o mínimo que seja de direito? Como que você vai dar uma sentença ali, por exemplo, de uma área trabalhista ou do consumidor, ou uma briga de trânsito, uma batida de trânsito, por exemplo? Como que você vai dar uma sentença se você não entende lei? Não dá, né? Então, no mínimo, você tem que fazer um curso na área. No mínimo, para você tentar trabalhar como árbitro, tá? Para funcionar como árbitro. Beleza? Tudo certo? Desmistificado, né? Eu não quero que você acredite em mim. Vai lá, abre a lei e olha, tá? Não fica preguiçoso aí não. Pausa o vídeo, vai lá e dá uma olhada, para você mesmo ver que eu não estou mentindo. Aonde esses profissionais podem atuar? Vamos descobrir? Olha, os mediadores, eles podem atuar nos cartórios de protesto de títulos, nos tribunais e fóruns, nos bancos privados e também públicos, escolas, escritórios de advocacia, coworking, que é aqueles escritórios compartilhados, e como autônomos. O mediador pode atuar em diversas áreas. Essas aqui são algumas que eu citei aqui para vocês. E agora, os árbitros podem atuar em câmaras privadas de resolução de conflitos, escritórios de advocacia e como autônomos. Nossa, Júnior, o árbitro reduziu bastante, né? Sim, pessoal, os árbitros eles têm ali uma profissão mais específica. Eles julgam a causa. Eles não tentam mediar. Dá para você ser mediador e árbitro, porém, a arbitragem, você só vai executar a arbitragem nas câmaras privadas, né, de arbitragem, nos escritórios de advocacia e também como autônomo, no seu próprio escritório, ou por videochamada. Dependendo do assunto, dá para você fazer uma videoconferência e resolver por ali mesmo. Mas é isso aí, tá? O árbitro ele tem uma atividade bem específica e a área de atuação dele não é tão abrangente como a do mediador. Em quais conflitos esses profissionais podem atuar? Pode na via criminal? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, pessoal. Os mediadores e árbitros podem atuar em diversas áreas do direito, como pensão alimentícia, questões trabalhistas e do consumidor, conflitos familiares, batidas de trânsito, discussões entre vizinhos ou conflitos condominiais, dívidas, entre outras. Mediadores e árbitros jamais podem atuar em conflitos que envolvam a esfera criminal, penal ou aquelas que exigem a intervenção do Poder Judiciário para serem julgadas e validadas. É isso mesmo, pessoal. Um árbitro ou mediador jamais pode atuar nessas áreas aqui. Criminal, penal, nunca, tá bom? Jamais, né? Vamos aqui usar um caso hipotético, né? Você tá ali no seu trabalho e aí o vizinho do lado é roubado. E aí o pessoal na rua pega ali o ladrão, segura ele e chama você lá no seu escritório e fala assim, ó, você é árbitro, julga esse cara aqui. Não é assim que funciona, tá? Não pode, não pode.
O cara roubou ali, tem que julgar, você não é árbitro, dá sentença para ele aqui. Não é assim que funciona, tá? Jamais, criminal e penal, a gente não pode atuar. Júnior, quanto ganham esses profissionais? Bom, os valores podem variar. Vamos começar aqui pelo mediador. O mediador assalariado pode receber de R$ 1.764 até R$ 4.400. Esses valores variam de acordo com o porte da empresa, com o tempo de experiência e nível de formação de cada profissional. Agora, como autônomo? Olha, o mediador autônomo cobra em média por hora de serviço de R$ 80 a R$ 500. Esses valores, né, variam também de acordo com o tempo de experiência e nível de formação de cada profissional. Pessoal, esses valores aqui, eu já ouvi pessoas me dizerem que tem mediador que cobra R$ 50 a hora e tem outro mediador que cobra R$ 1.500 a hora. Isso aí depende, varia, mas isso aqui é uma média, tá bom? E também tem alguns que ganham por resolução do conflito, que é mais o caso aqui dos árbitros. Olha, os árbitros normalmente cobram uma porcentagem do valor da causa mais a hora de trabalho. Por exemplo, uma causa até R$ 2.000 cobra R$ 100. Uma causa de 4 a 7.000, R$ 180 a hora, mais uma porcentagem, tá, pessoal? Isso aqui eu estou colocando o valor médio da hora e aí mais uma porcentagem do valor aí que foi acordado no processo. Bom, uma causa de 7 a 10 mil reais, né? Algo em torno de R$ 500 a hora ali, mais uma porcentagem do valor da causa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né, a respeito aqui da mediação e da arbitragem. É uma área excelente para atuar. Eu julgo ser essencial para vocês, tá? Contratos, mediação e arbitragem. É algo que está junto, é algo que eu atuo, tá? Eu já trabalho nessa área aqui há um bom tempo, então é uma coisa ligando a outra. Como eu falei para vocês, a gente tenta buscar uma abrangência maior de áreas para que a gente seja um profissional completo, profissional que entende um pouco de cada coisa, para que você seja de fato um profissional completo. Seria muito bom se eu pudesse só atuar com contrato? Seria, mas na maioria das vezes a gente precisa também de ter esse conhecimento na mediação, na arbitragem, para a gente conseguir, né, resolver todos os problemas dos nossos clientes. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, tá bom? Vou deixar os links aqui na descrição, tanto os links que eu falei aqui na palestra, quanto os links que a professora Tatiana falou na palestra dela também. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã as palestras da Amanda e do Rômulo Nascimento. Tchau, tchau, valeu!